Oi. Eu tô vendo todas essas conversas sobre apostas no Brasil. Mais importante do que cobrar posicionamento dos divulgadores desse produto é cobrar posicionamento do Estado. Antes de mais nada, a gente vive num sistema patriarcal que existe há 6 milênios. E desse rompimento do ciclo natural, né, de sociedades que eram equilibradas, tudo que vem depois da dinastia Kishi, que é quando foi instaurada de fato o patriarcado, todas as civilizações seguintes, inclusive tudo que vem derivado da escrita, é dentro desse sistema. E por que isso é relevante? Porque que isso também tem a ver com a aposta? Significa que tudo que vem depois, todos os sistemas, capitalismo, socialismo, tudo que existe, tudo que realmente a gente vive, é com base nesse sistema patriarcal, que é totalmente desequilibrado por si só. Ou seja, tudo que vem depois é tudo desequilibrado. Todas essas estruturas que existem, por si só, deturpadas, já desde o nascimento. Elas já são corrompidas desde o nascimento. Mas, como a gente já está vivendo dentro desse sistema e a gente tem que se infiltrar nele para poder mudar ele de dentro para fora e tem que mitigar os impactos do que já existe. Primeiro, tem que se criar um programa nacional de conscientização. Não dá para tratar isso como um tabu e tem que ser ensinado desde cedo. Porque existe, está aí na sociedade, as pessoas elas vão fazer independente de proibição. Lei proibitiva, as pessoas elas vão fazer. Porque no dia a dia as pessoas elas fazem o que elas querem, elas têm que ser conscientizadas. Tá passando o cara do ovo, peraí. Tá um pouco mais longe agora. Enfim, as pessoas, elas vão fazer o que elas querem porque elas sentem. Se elas sentem vontade de fazer algo, elas vão procurar maneiras de saciar aquele sentir. O que é importante? Consciência. Porque quando a pessoa ela tá despertada, ela tem consciência do que ela sente e do que ela percebe e o que ela vai vibrar, ou seja, quais movimentos que ela vai fazer, é isso que muda tudo. E é justamente ter essa consciência desde cedo de que esse universo existe e quais são as ações e consequências dele. É isso que torna mais equilibrado a relação das pessoas com a aposta. Outra coisa que também é importante, todas as casas de apostas, elas têm que terem janelas, porque existe é, uma prática dessas casas não terem janela para a pessoa não ver o passar do dia. Não dá. Tem que ter uma agência reguladora que vai instituir essas práticas, leis, regulamentos, de ter que ter um ambiente saudável. Não dá mais para ficar explorando a vulnerabilidade do povo, das pessoas. Em especial em face da ignorância. Tem que sim despertar as pessoas, tem que conscientizar elas e não pode mais ficar lucrando com a vulnerabilidade. Em si, o lucro é uma ilusão, porque como eu disse, ele já vem do sistema patriarcal, que é uma ilusão por si só. Dentro das casas de apostas, elas têm que ter pelo menos uma pessoa psicóloga lá para atender. E os funcionários, eles têm que serem treinados para poder chegar na pessoa quando ela estiver num ponto em que ela vai passar do limite, para chegar lá e tocar no ombro dela e falar assim, amigo, chega. Aqui não, para. Você não pode mais. E proibir mesmo, não vai deixar a pessoa apostar, não vai deixar ela continuar. Eu tenho a minha liberdade. Sim, você tem a sua liberdade. A gente tem que cuidar da liberdade do outro quando ele vai se destruir. A gente não pode permitir que os outros se destruam. Ele é livre para se destruir, se ele quiser. Não, a gente como coletivo temos que se preocupar e se importar e ter empatia com o outro, o que acontece com ele. Por isso que é tão importante que a gente cuide do povo. E o Estado, dentro desse papel de governo mãe, tem que se importar com o seu povo, tem que conscientizar ele e se for existir essas instituições aqui, essas empresas, etc., que elas sejam regulamentadas. E que seja tudo isso feito com muito equilíbrio e com muito carinho. Não ficar pensando no lucro, mas tem que ficar pensando no bem-estar do povo. E nós, como povo, nós temos que cobrar isso. Nós temos que nos revoltar e nós temos que, sim, cobrar um posicionamento mais equilibrado e real, efetivo, prático do governo. Ah, mas isso é uma utopia. Não, não é. Porque quando inicia da gente, quando nós, povo, cobramos, a roda se movimenta. O governo é feito do povo. Porque tudo é feito do povo. Porque é feito de nós pessoas. Empresas é feita de pessoas, o governo é feito de pessoas. Tudo se trata das pessoas, das essências que nós somos, das almas, dos animais, da natureza, de tudo que existe. No fim, tudo é sobre essa conexão que existe entre nós.
Então nós temos que cuidar dela. Por isso que é tão importante que as estruturas, os sistemas que nos rodeiam, eles sejam equilibrados. Nós não podemos ficar, porque é assim mesmo, porque são corruptos, eles não vão escutar. Começa na gente, nós como povo, nós temos que cobrar isso. Não adianta ficar, nada vai mudar. Por se a gente ficar lá realmente, se a gente ficar passivo diante dessa situação, nada vai acontecer mesmo. Mas a partir do momento em que a gente se revolta, a gente realmente se organiza, a gente não só fica falando, mas a gente se movimenta, as coisas acontecem. E mais, a gente não pode mais ficar permitindo ser explorado, se permitir a nossa vulnerabilidade ser explorada. Por exemplo, banco, seguradora, outros que exploram a vulnerabilidade, não tinha nem que existir. É ilógico você pagar pra viver. É ilógico. E é uma ilusão. E é por isso que tem que cair, porque a gente sustenta essa ilusão. Nós, como povo, quando a gente continua pagando as coisas, quando a gente continua indo lá e tratando normal, pagar taxa, juros do mercado, isso é ilusão. Nós que sustentamos, porque nós somos a base. A partir do momento em que a base, o povo, desperta e fala, não, eu posso descriar isso porque isso é uma ilusão e eu tenho que viver melhor, eu tenho que viver em harmonia com a natureza, eu não vou trabalhar, eu vou viver do que eu crio. A minha existência é por si só valorosa. Eu não preciso pagar pra viver. É isso, pronto. A gente tem que despertar pra isso e cobrar que os sistemas, que as estruturas que nos rodeiem, elas sejam equilibradas também nesse sentido. Mas é isso. Tem que real, assim, cobrar ações práticas para isso acontecer. O povo tem que ter consciência, porque é uma coisa que existe, não dá para negar que existe, mas tem que fazer tudo com muito equilíbrio. E isso é sobre tudo, na verdade. Isso é sobre drogas e pornografia. São todas coisas que precisam de regulamentação, precisa que a gente fale sobre isso, que a gente traga luz para esses problemas, para essas questões e lide de uma maneira consciente e coletivamente também como pessoas, porque isso diz respeito a todos nós. Sobre elevar o nível consciente coletivo, sabe? O consciente coletivo, que diz respeito a todos nós, ele tem que ser mais equilibrado. A gente não pode mais viver em desequilíbrio. O desequilíbrio patriarcal, que rompeu com o natural, ele adoeceu tudo que existe. Não podemos mais, nós temos que nos curar. E a cura começa de dentro para fora. E é isso. Um beijo.